Olá, estamos iniciando mais um programa A Velha Nova Friburgo. Ao meu lado, o professor de História e produtor desse programa, Carlos Arnaldo Bravo Berbet, conhecido em toda a cidade como Juca. E hoje o nosso convidado é Luiz Fernando Dutra Fuli. E a gente vai conhecer hoje sobre uma instituição muito importante em Nova Friburgo, que é a Fundação Dom João VI. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Antes eu gostaria que você fizesse uma apresentação, porque você é arquiteto e historiador, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de você e dessa simbiose entre a arquitetura e a história. Bom, muito obrigado pelo convite, Juca, Janaína também. Assim, a minha formação acabou que nasceu, acho que o desejo pela história nasceu muito antes, eu acho, até de eu ter cursado realmente arquitetura. Eu sempre gostei muito de pesquisa histórica. Acho que a gente sempre começa com a questão da família, né, de querendo entender um pouco da sua história na cidade. Então, desde novo, eu sempre gostei muito. E acabou que a arquitetura, a questão do paisagismo também entrou, obviamente, como uma escolha também por conta de desenho. Você tem essa habilidade para desenho, você acaba caindo nessas áreas. E dentro da faculdade, como tem um lado de restauro muito forte, você acaba mergulhando um pouco também nessa área. A história veio como um elemento para acoplar, né? Eu sempre digo que eu sou um pesquisador, tenho essa especialização em história, tenho esse gosto pela história por conta disso, para tentar realmente incorporar dentro desse espírito do restauro, dentro desse espírito também de um conhecimento de como atuar nessa área de uma forma mais técnica e mais científica. Então a história veio, acho que somar, né, essa ideia geral, principalmente para a área de restauro e de patrimônio. E é muito bom ter na cidade um historiador arquiteto, né? Isso daí é de uma importância muito grande. A gente vai falar daqui a pouco de algumas contribuições que você já deu na cidade, através do seu trabalho, né? Isso é muito importante. E você citou que isso é coisa de família, porque você é Fuli, né? Descendente dos imigrantes suíços, né? Então daí surgiu. Quando você já entrou para a faculdade de arquitetura, você já estava com esse viés para a história? Foi isso? Sim, assim, eu já tinha esse gosto. Como eu falei, eu já participava antes de algumas coisas na cidade ligadas a essas questões, principalmente das famílias, né? Eu descendo tanto dos suíços também como dos alemães, dos africanos. Eu tenho, acho que todos os sangues. Alemães é que família? A família Heckert. Heckert. A minha mãe era da família Heckert. Então, descendo também do fundador de Amparo, né, do Jerônimo de Castro e Souza. Você é descendente dele? Minha avó paterna era Isaura de Castro e Souza, ela era tataraneta do Jerônimo, então tem essa ligação com Amparo muito forte também. A minha avó foi uma das últimas a assinarem Castro e Souza no nome da família toda, né? Ela manteve, né? Foi um dos últimos ramos que manteve. Então, assim, meu vínculo com a cidade é forte por isso também, né? Desse trabalho também, de querer entender um pouco mais. E na faculdade, eu acho que, dependendo da faculdade que você cursa, os focos mudam, né? Se você pega um aluno de arquitetura da PUC, ele tem uma formação diferente de quem estudou numa UF, de quem estudou numa UFRJ, e acaba que esse viés de patrimônio é muito forte. A UFRJ tem isso bastante atrelado ao curso também, eu sempre gostei. Então a história veio para complementar, veio realmente para ser uma base e ter uma base científica, porque não tem como se restaurar nada ou se envolver numa questão de patrimônio sem saber a fundo a questão histórica. Então você tem que saber como pesquisar, aonde, como fazer os procedimentos. Então acaba que uma coisa se encaixa perfeitamente à outra, né? Tá certo. Juca acompanha também o trabalho, né, do Luiz Fernando, né? Com certeza. E que bom estar aí com o Luiz Fernando e Friburgo ter uma pessoa como o Luiz Fernando. Interessante, Janaína, que Parada Fuli vem antes do Amparo. Né? Então essa tradição toda que o Luiz Fernando está falando aí, que bacana, né? A gente fala do Amparo e o Amparo teve uma importância tão grande, né? Você está falando não só aí, mas também dos Heckert também, né? Quantos lá eu conheci, tinha uma fazenda, mais tarde foi adquirida que é pelo doutor Feliciano, quando prefeito, era a família de Guilherme Heckert, no Amparo. E era um lugar que a gente saía da Village para ir no Amparo a pé, né? E hoje a gente vê como a grandiosidade do Amparo, né? Nessa parte
cultural, tradicional de Friburgo, histórica, né? E o Luiz Fernando, Janaína, a gente hoje está aqui com esse presidente da Fundação Dom João VI. E realmente ninguém melhor do que ele para ocupar essa função com essas raízes e com esse preparo que ele tem de arquitetura, história e os laços familiares. Que bom, Luiz Fernando. Que Deus te ilumine, que você continue com disposição, fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz em toda a nossa cidade. Obrigado. E, Luiz Fernando, então a gente vai entrar já na fundação, né? Aí eu queria que você assim, explicasse para as pessoas que nos assistem o que é a Fundação Dom João VI, qual o papel da Fundação Dom João, para as pessoas entenderem né, essa instituição. A Fundação, a gente sempre fala um pouco dessa matriz, né, inicial. Né? A Fundação ela vem do que era o Promemória. O Promemória era um programa na década de 80 do IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele tinha esse projeto que era criar em municípios pelo Brasil afora espaços que pudessem guardar a memória daquela localidade. Então, criar arquivos, criar pequenos memoriais através dessa estrutura. Foram criados centenas de promemórias Brasil afora. Aqui da nossa região tem alguns que até hoje sobrevivem, uns melhores, outros um pouco piores, mas ainda sobrevivendo, né, como uma fonte de memória e de arquivo das cidades. O de Friburgo eu acho que teve muita sorte, com as duas pessoas que eu acho que estavam ali inicialmente, junto com um grupo maior. Então você tinha a professora Suzel, que eu acho que poucos friburguenses sabem quem ela foi, e teve um papel absurdo na área cultural e social da cidade. O Henrique Cordeiro, né, que trabalhou também muito fortemente, muito intensamente nesse período. Você tem a própria Tereza, que também está desde o início, né, nesse início dessa fundação do que era o Promemória. E eu acho que o Promemória foi uma entidade que teve muita força. Eu acho que por essas pessoas acabou sobrevivendo um tempo que durou até hoje. A gente está falando de uma instituição que tem quase 40 anos, se eu contar com todo o período de existência dela. E esse ano a Fundação, que a gente vai falar agora, está fazendo 10 anos de aniversário. Agora em dezembro a gente está comemorando 10 anos da Fundação Dom João VI. A Fundação ela surgiu como uma ideia do Nelson Borer, né, do Gugut, de tentar criar uma forma da digitalização que ele já vinha fazendo ali dentro, tornar mais disponível para a sociedade. E isso acho que foi um grande desafio, porque ele começou isso num período em que a parte de informática ainda era muito precária, ele foi evoluindo isso aos poucos, eu acho que o Promemória também foi evoluindo, e acabou que isso sanou um problema que foi a perda de documentos. Né? Durante muito tempo, vários documentos do que era o Promemória se perderam. Ou furtados, ou pessoas que pegavam para empréstimo e depois não devolviam. Então existem lacunas hoje ali dentro e que a digitalização favorece que você não tenha mais o acesso, a não ser que seja extremamente necessário ao original. E você hoje, virtualmente, você consegue praticamente percorrer tudo que tem ali. Então a Fundação nasceu com essa ideia de uma ampliação. Em 2013, aí já com a administração do Alexandre Neihard, houve esse desejo de uma ampliação maior. Via-se que a Fundação poderia estar atuando em outras áreas da cultura, do turismo, auxiliando a Prefeitura de uma forma lateral em alguns tipos de projeto. E a Fundação, então, tem uma mudança estatutária, ela amplia as suas ações básicas, passa também a reger a parte de patrimônio histórico que antes era da Cultura, né, da Secretaria de Cultura. E a Fundação ganha a sede, que é o casarão ali do Barão, né, o solar do Barão ali na praça, que também foi um divisor de águas. Ter uma sede, ter um espaço próprio, poder pensar numa ideia tão antiga que veio lá desde a época do Paulo Azevedo, de transformar aquela casa em um museu público. E que era o berço original para ter o museu, né? Há 200 anos, Dom João VI fala de um museu ali na praça, 200 anos depois, ali é o germe, né? O nascedouro para essa ideia. Tá certo. Luiz Fernando, vou só te interromper, que a gente estourou um pouquinho o primeiro bloco, a gente vai continuar falando sobre a história da Fundação Dom João VI no segundo intervalo da Velha Nova Friburgo.